Olá, o Fala Câmara Entrevista conversa com a vereadora e médica Thelma Gobi. Ela atacou na tribuna livre da Câmara a questão da disposição dos serviços, sobretudo no pronto atendimento infantil, em relação às unidades básicas de saúde, as UBSs, sobre os serviços de pediatria, uma temática que vem tomando boa parte das discussões e da preocupação da Câmara Municipal na última semana. Thelma, além de ser vereadora, você é médica. Desculpa, a gente reforça isso para poder colocar isso dentro da nossa discussão, porque conhece o sistema dos dois lados, está em contato naturalmente com o usuário. Você apresentou um dado na Tribuna Livre que merece ser destacado aqui no nosso estúdio, na rádio, na TV Câmara, para que a gente possa conversar de forma franca com o usuário. Na verdade, esses dados qualquer um pode pegar. São dados do Conselho Regional de Medicina, de quantos pediatras existem relacionados pelo Conselho na cidade de Bauru. São 46. E o que nos preocupa é que se nós pensarmos por 1.000 habitantes, dá 0,7 pediatras por 1.000 habitantes. De uma maneira geral, se preconiza de 2,5 a 3,5 médicos por habitante. Só que na pediatria já existe uma concepção até diferenciada, se falando numa média de 3,5 a 4 pediatras por 1.000 habitantes. Se nós temos 0,7, para chegar no 4 tem que multiplicar por 7. Para chegar no 3,5, praticamente tem que multiplicar por 5. Então, é um número que a gente vê uma certa dificuldade para chegar. Isso é nacional também? Isso é nacional. Se pegarmos a região norte e nordeste, é pior. É pior. Agora, uma coisa é clara. Existe um estudo que chama Demografia Médica, também do Conselho Regional de Medicina, que aonde você tem residências médicas ou faculdades de medicina, você tem uma concentração maior de médicos, né? A gente discutiu aqui, essa preocupação antiga para retomar é muito importante. Isso. E eu não vejo o porquê Bauru não ter, se não tem uma faculdade pública, porque nós não temos residências médicas. Nós já temos o centrinho de otorrino, temos de pediatria, mas eu acho que poderia ser amplificada. Nós temos hoje aí o hospital estadual ligado à FAMESP, já tem algumas áreas de residência. Então eu acho que essa amplificação seria muito interessante para a cidade de Bauru. E eu acho que a gente precisa pensar nessas pequenas coisas. Vejo, às vezes, com uma certa preocupação, e quando eu digo preocupação, eu não quero tirar a atenção que merece o serviço de urgência e emergência. Ele tem que existir. Mas se você tiver uma atenção, um olhar mais carinhoso, mais delicado para as unidades básicas de saúde, você, a médio prazo, vai desafogar em muito o serviço de urgência e emergência. Então, às vezes eu vejo assim com uma certa preocupação que pequenos pontos estão sendo deixados para trás, com uma preocupação em pontos maiores, que têm que ser abordados. Mas eu acho que se tivéssemos olhando os pequenos problemas, nós diminuiríamos em muitos grandes. A questão das pediatrias, para descentralizar e colocar nas UPAs, as unidades de pronto atendimento, tem duas questões que vocês me atacaram na reunião com as próprias partes integrantes, a Fundação Regional de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde. Você tem a quantidade de médicos que a gente está discutindo aqui e existe a preocupação de onde encontrar o recurso de 3 milhões por unidade ano, segundo os dados do governo, para fazer frente a uma despesa permanente. Essa é uma preocupação que acho que foge aos olhos de quem não acompanha a execução orçamentária. Veja, todo mundo quer que a coisa aconteça, né? Mas a gente tem que saber de onde vai vir esse recurso para que ela tenha continuidade. Porque não adianta também você colocar por um período de tempo limitado. Aí você veste o santo e depois você desveste o santo. É difícil, né? Mas também vejo que no momento onde existe uma crise econômica, e vou repetir, uma crise de legitimidade política, tanto do executivo quanto do legislativo, está na hora de que as pessoas façam as suas opções, assumam as suas prioridades e digam, isso eu consigo fazer, isso eu não consigo fazer. Então a gente espera isso. E eu ainda não vi nesses quase 6 meses essa priorização de fato. Você está fazendo alguma crítica? Não, eu estou fazendo apontamentos para que as pessoas olhem
Olhe, e em momento algum eu não fui sensível à necessidade de mais pediatras, à necessidade de mais médicos, à necessidade de que haja uma reforma nas unidades onde os profissionais da área de saúde todos estão trabalhando, né? Também fiz uma citação que muitas vezes dizem o médico é um marajá. Ele se aposenta de forma igualitária com os profissionais da educação, com os engenheiros, é o mesmo salário que eles têm no final da sua jornada cumprida de trabalho efetivo para a aposentadoria. Então também precisa desmistificar algumas coisas. Em relação à questão da residência médica ainda, atacado a questão da universidade, a FAMESP, a gente discutiu uma embrião e às vezes a gente esquece das prioridades. Você tem notícia, Thelma, para a gente poder levar um pouco para as pessoas de que forma isso foi colocado? Até o governador chegou a anunciar aqui que, enfim, através da USP ou da Unesp, seria instalado residência médica, podendo ampliar essas áreas e depois a gente esquece de alguns temas. Nós tivemos até uma audiência pública e à época eu fico chateado porque parece que a gente é mensageiro de más notícias, né? Eu fico muito chateado, eu não sou mensageira de má notícia, mas à época eu disse, infelizmente vai ser mais uma pauta pré-eleição. Uma pauta pré-eleição, da mesma forma que foi o fechamento do Manoel de Abreu para ser reformado, que até hoje nós estamos aí. Seria importantíssimo, mas é só nós olharmos assim as manchetes, vamos lá atrás. A USP, ela vive uma crise financeira. Ela vem gastando mais do que o seu orçamento. Como é que vai montar mais uma unidade? A Unesp reclama da falta de recursos. Como é que você vai bancar mais uma unidade? Teria que ter realmente um desprendimento e fazer as prioridades. Mas Bauru é uma das poucas cidades acima de 200 mil habitantes que não tem uma faculdade de medicina. E eu acho que, pela estrutura que nós temos da Unesp, da USP, nós merecíamos uma faculdade de medicina pública. A USP tem mais de 20 anos que vem falando que vai fazer. Gostaria que fizesse, mas não vai fazer. Então, uma curiosidade para o leigo. A gente consegue explicar, em linhas gerais, por que o curso ou a especialização de pediatria não atrai profissionais dentro das amplas possíveis na área de medicina? Não atraía, não atraía. As áreas clínicas, pediatra, clínico geral, algumas especialidades, elas vivem única e exclusivamente da consulta médica. Então elas acabaram sendo áreas que não foram atrativas pela baixa remuneração em relação a outras áreas. As residências de pediatria até 2, 3 anos atrás sobravam vagas, hoje já não está sobrando. Hoje o pediatra está sendo valorizado e nós observamos, você pode levantar dentro das universidades, das clínicas mesmo, você vai no Instituto da Criança e pergunta, sobrou vaga esse ano de pediatria? Vão dizer, não, faltou. O ano passado, não. E há 4 anos atrás sobrava. Vai ser um ajuste natural de mercado, então. Isso. Mas até que você forme esses pediatras para entrarem no mercado, na necessidade que se precisa e ocuparem as lacunas, vai um tempo. Então, eu digo para você que numa faixa de 5 a 10 anos vai estar resolvida essa falta de pediatras. Uma outra questão operacional, se fosse gestor do executivo, ia me debruçar sobre o número na reunião da Comissão de Saúde, que a gente acompanhou pela rádio e TV Câmara sempre ao vivo. A conselheira Rose Lopes trouxe uma informação dela, caseira, do acompanhamento do dia a dia, e ela mesma fez um questionamento. Olha, nós temos, segundo os dados apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde, para o Conselho, 19 integrantes pediatras nas unidades básicas, em algumas das unidades, em algumas escalas, e 15 concentrados no pronto atendimento infantil. Se terá que descentralizar, porque está construindo o centro de diagnose obtido pelo governo anterior, que está em construção neste momento no pronto-socorro central, naquela região, por que não utilizar essa mão de obra? Fui verificar isso junto a alguns pediatras no meio. Eu não vou chamar a palavra correta de resistência, mas há uma dificuldade deles em aceitar essas remoções para essas adequações de logística. Primeiro, a gente tem que dizer que o emergencista, ele é diferente do médico que atende no posto de saúde. Não é característica igual. Isso. As pessoas, elas têm as suas tendências. Hoje, todos os emergencistas fazem os ATLS, os ACLS, que são cursos voltados para urgência e emergência. Então, é diferente você atender na urgência e emergência, atender no pronto atendimento. Agora, eu vou fazer uma colocação aqui para você.
Se nós desguardarmos as unidades básicas de saúde, gera um outro problema. Isso, nós vamos aumentar a demanda da urgência e emergência, que é um atendimento caro. Se nós melhorarmos as unidades básicas de saúde, nós vamos diminuir o acesso à urgência e emergência. E mais ainda, quero dizer que muitas pessoas procuram os pronto-atendimentos porque você não tem um terceiro turno. Porque as pessoas não podem faltar no seu serviço para levar os filhos. Então, nós não podemos brincar do cobertor curto, né? Eu ia dizer essa expressão. É complicado. A Thelma acabou respondendo. Não adianta cobrir um cobertor e você, descobrir outro. Exatamente. Corpo. Na verdade, se nós pegarmos assim a questão gerencial, se houver uma melhora das unidades básicas de saúde, nós vamos tirar dos pronto-atendimentos 60% a 70% do que vai lá. Se pensarmos com o olhar de gestor, o atendimento da unidade básica de saúde é infinitamente de menor custo do que da urgência e emergência. Eu lhe atendo rotineiramente na unidade básica de saúde. Você vem com uma dor de cabeça, eu conheço você, eu sei que pode ser ansiedade ou não. Eu lhe atendo numa rede de urgência e emergência. Você vem com uma dor de cabeça, eu nunca te vi, eu tenho que descartar coisas importantes. Então começa tomografia, utilização de leitos hospitalares, é um atendimento. Isso. Por quê? Primeiro porque hoje a área médica ela é extremamente tecnológica. E também existe a questão da defesa do profissional que está ali. Ah, por que o senhor não fez? As pessoas hoje têm muito acesso à informática, à questão jornal, e elas sabem que uma dor de cabeça importante, aguda, precisa de uma tomografia. A gente falava disso, vou aproveitar aqui apenas como um parêntese, mas de uma outra questão, de uma outra matéria. A questão da informação gerou, como tudo na evolução da sociedade, se dá para chamar de evolução isso, uma contra-informação, né? O paciente chega pedindo determinado exame já. Ah, chega. Olha, eu estou com uma dor abdominal e eu queria fazer um ultrassom e uma ressonância. Chega pedindo. Só que assim, a gente esquece que tem que examinar, que tem que conversar, que tem que fazer. Agora, numa rede de urgência e emergência, não dá. Não dá, realmente. Não dá. E na rede de urgência e emergência, hoje, né? Se o médico atende depressa, é vagabundo porque atende depressa. Se atende devagar, é vagabundo porque está fazendo corpo mole. Então, não tem saída. E a gente fala, às vezes você fala do médico, mas os profissionais que hoje estão na rede de urgência e emergência estão muito expostos. Sim, sim. Estão muito expostos. Trabalham com nervo à flor da pele. Você diria que dessa questão, para a gente fechar o raciocínio, especificamente da pediatria, que é o nosso tema de hoje aqui, fazer o básico dentro da relação de prioridade seria algo razoável? Eu acho que sim. Eu acho que se nós melhorássemos as redes, as unidades básicas, obviamente não desguardando o pronto atendimento, seria muito importante. Mas a gente tem que ter coragem de dizer, olha, eu vou conseguir ter pediatra aqui, aqui e aqui. Vai gerar problema? Vai. Muito problema. Porque todos nós, e a Constituição nos dá como um direito fundamental a educação e a saúde, né? Mas a gente tem que dizer o que dá para fazer. E com o dado operacional, que já que tem pouco médico para trabalhar na escala, você deu outro dado, não adianta trabalhar com 2 no PAI se era 4 antes e dizer que estava cumprindo a escala. Fica difícil, né? Depois chega aqui e diz, olha, tem a questão sazonal, as pessoas estão migrando do plano privado para o público. Meu Deus do céu, é um direito dele o público. Sim, então, sim. Na verdade, a gente diz o seguinte, que as cidades atendem para atender um todo, né? Mas atendem 70% a 80% daquilo. É que também nós temos que dizer que o repasse do SUS é vexatório. Sim. É vexatório. Então, eu digo, e não tenho problema nenhum de dizer que a vida não tem preço, mas a saúde tem um custo. Enquanto não houver por parte dos gestores maiores o repasse adequado, nós vamos viver essa desgraça aí que a gente vê. Muito obrigado, a vereadora Thelma Gobi. A gente retirou ela do meio da reunião, da comissão, para poder nos atender aqui na rádio, na TV Câmara. Vamos dispensá-la para que ela possa cumprir a sua agenda dos processos que estão em tramitação nessa Casa de Leis. Até o nosso próximo encontro.